palavra de hoje, ela é sobre o último dia. Diz aí comigo, o último dia. Qual será o meu último dia? Qual será o teu último dia? Qual será o último dia desta era que nós estamos vivendo? Hoje nós vamos falar sobre esse tema, o último dia. Mas antes eu quero poder esclarecer contigo duas expressões bíblicas, porque estamos num plano de leitura da Bíblia anual. Quem está engajado aí, pessoal? Tem gente lendo a Bíblia esse ano aí, ó, tem um percentual de gente, ainda dá para começar, porque o nosso plano é anual, você pode começar ainda agora, quem sabe no início de março, finalzinho de fevereiro, terminar final de fevereiro do ano que vem. Pegue o plano, adquira aí, nós temos à disposição lá também. E no ler a palavra de Deus no Novo Testamento, nós vemos duas expressões diferentes que não podem causar confusão, que é o último dia e uma outra expressão muito parecida, os últimos dias. E é isso que eu quero anunciar hoje para você, fazer uma mensagem sobre esse tema, entendermos em primeiro lugar o que são os últimos dias. Então, em Atos capítulo 2, versículo 17, esses últimos dias, no plural, se refere aos tempos que nós estamos vivendo. Desde a obra da cruz do nosso Senhor Jesus, nós já estamos biblicamente vivendo os últimos dias dessa terra, os últimos dias da humanidade, os últimos dias que aguardam ansiosamente a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, em Atos 2,17, diz ali a palavra de Deus, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Só para você entender o que está acontecendo aqui, foi o momento em que o Espírito Santo foi derramado pela primeira vez sobre todas as pessoas que estavam buscando essa promessa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos, após morrer na cruz e ressuscitar, o Senhor Jesus aparece aos seus discípulos por um período de 40 dias e ensina muitas coisas acerca do reino de Deus, e ele diz a eles, esperem em Jerusalém, fiquem reunidos, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus deu uma orientação para que eles pudessem estar juntos, buscando, porque viria sobre eles o Espírito Santo de Deus, que causaria o poder de Deus para que o Evangelho fosse pregado, para que a igreja fosse estabelecida, e por causa da obediência daqueles primeiros apóstolos e discípulos reunidos, hoje nós podemos ser cristãos no Brasil em pleno século 21, porque eles foram cristãos cheios do Espírito Santo que propagaram essa mensagem por todo o mundo e através das gerações. Então, quando isso aconteceu, quando lá no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes é uma festa judaica, que as pessoas peregrinavam todas para a cidade de Jerusalém. E nessa festa judaica, no meio dessa festa, de forma simbólica e profética também, 120 pessoas estavam crentes em Jesus, já havia cumprido a obra da cruz, ressuscitado. Essas 120 pessoas estavam reunidas buscando a Deus. E quem sabe, nesse momento, você consegue imaginar que aquelas pessoas, pela primeira vez, foram cheias do Espírito Santo, perceberam a presença de Deus, receberam o poder de Deus. E quando isso acontece, quem estava ao redor naquela festa, naquele dia de Pentecostes, começou a se alvoroçar, começou a ir ver o que estava acontecendo, começou a achar estranho aquilo, porque afinal de contas não haviam manifestações coletivas do poder de Deus, nunca na história desta forma, como Jesus havia prometido. Então o apóstolo Pedro se levanta e ele começa a dizer aos judeus que entendiam sobre as profecias judaicas, e fala sobre o profeta Joel, e esse é o texto que ele está citando. Ele está citando, hoje está se cumprindo aquilo que o profeta Joel escreveu. E o que o profeta Joel havia escrito? Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então o apóstolo Pedro está dizendo que quando a igreja de Jesus nasceu, veio o cumprimento dessa palavra profética. Isso significa que de lá para cá, biblicamente, nós estamos vivendo os últimos dias. Mas algumas vezes na leitura bíblica, algumas vezes no Novo Testamento, você vai ler a expressão o último dia. E qual é este último dia? Nós estamos falando que estamos vivendo os últimos dias, por quê, pessoal?
porque nenhum de nós sabe o dia que Jesus voltará, ou o dia que viveremos a nossa morte. Então nós temos que viver todos os dias como se fossem os últimos dias. Nós precisamos viver todos os dias com a urgência de levar salvação a quem está se perdendo. Nós precisamos viver todos os dias com o cuidado para manter o nosso relacionamento com Deus, porque todos os dias para nós são os últimos dias. Mas haverá um dia que a Bíblia declara que será o último dia. E nesse mesmo contexto, com a tua Bíblia aberta aí no livro de Atos, vamos voltar ao capítulo 1. Atos capítulo 1, versículos 9, 10 e 11. Eu quero falar sobre isso hoje, para que nós venhamos ter esse consenso na nossa mentalidade, da forma como temos vivido o nosso cristianismo. Atos capítulo 1, versículo 9 e 11. E quem sabe, para algumas pessoas que ainda não conhecem a Deus, que estão chegando aqui nesse lugar para buscar algo de Deus, essa palavra eu tenho certeza será muito poderosa. Quando Jesus termina esse período de 40 dias, em que após morrer e ressuscitar, ele aparece a alguns discípulos, dá algumas instruções, manifesta essa presença dele, espiritualmente falando, de forma já ressurreto, diz a palavra de Deus que houve um momento em que Jesus, de uma vez por todas, foi visto pelos seus discípulos, sendo elevado aos céus. Essa é a famosa ascensão de Cristo. A ascensão de Cristo foi o dia em que Jesus agora cessou as suas aparições após a ressurreição e que deveria haver a expectativa dos discípulos que agora o Espírito Santo viria. E o momento da ascensão está descrito aqui, em Atos capítulo 1, versículo 9. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, o que diz aí, pessoal, na palavra de Deus? Voltará da mesma forma como viram subir. Então, o último dia desta era da humanidade, o último dia deste tempo, dos últimos dias que nós estamos vivendo, é o dia que Jesus voltará. Diga aí comigo, o último dia é o dia da volta de Jesus. Esse é o último dia desta era. Mas qual é o meu último dia? Qual é o teu último dia? É o dia ou da volta de Jesus, se estivermos vivos, ou é o dia da nossa morte. Nenhum de nós sabe qual é o nosso último dia, mas nós temos que estar preparados para esse dia, porque esse dia chegará. O dia da nossa morte chegará, o dia da volta de Jesus chegará, e nós precisamos aprender agora, biblicamente, o que vai acontecer nesse dia, o que nós temos que esperar desse dia, e como nós devemos nos preparar para esse dia. Como nós devemos viver as nossas vidas agora, com quais prioridades, para que venha este último dia e nós estejamos com confiança. Está claro essa mensagem, pessoal? Está conseguindo captar? Vamos ver então alguns textos importantes da palavra de Deus sobre isso, e eu vou abrir contigo alguns textos diversos. Te peço essa paciência de circular na Bíblia um pouquinho. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 40. O Senhor Jesus está falando um princípio sobre algo que acontecerá neste dia em que Ele vier. No dia em que o Senhor Jesus regressar, no dia em que Ele vier, algo muito especial vai acontecer, e tem muitos momentos na Bíblia que descrevem isso. Eu quero resumir aqui em João capítulo 6, versículo 40. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei, quando, gente? No último dia. Então, a primeira coisa que eu preciso te dizer é que o último dia será um dia de ressurreição. Todos os mortos em Cristo ressuscitarão no último dia. Diz aí para a pessoa que está do teu lado, te prepara, porque você vai ressuscitar. Essa é uma promessa da palavra de Deus. Quem crê em Jesus, quem tem fé que Jesus é o Filho de Deus, e vive a sua vida permanecendo nessa fé,
é salvo da morte. A morte não tem poder sobre ele, e mesmo que morra, viverá. Quando Jesus voltar, diz a palavra de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão. E aqueles que estiveram vivos encontrarão com Jesus nos ares, com os seus corpos transformados. Vai ser um dia único na história da humanidade. O último dia será um dia de ressurreição. Então isso tem que estar claro nas nossas esperanças, que Jesus voltará e que quando Jesus voltar, aqueles que morreram crendo nele, ressuscitarão para estar diante dele. E esse dia será um dia glorioso, esse dia será um dia de festa, esse dia será um dia de adoração, esse dia será um dia de júbilo. Imagina, você morreu agora e daqui a pouco você ressuscita e está diante de Jesus na glória do Senhor, junto com os seus anjos, e pode adorá-lo face a face, com uma nova forma corporal. O Senhor Jesus, Ele nos diz na sua palavra, que nós teremos os nossos corpos transformados. Quem sabe seremos mais bonitos na eternidade. Jesus virá e os mortos em Cristo ressuscitarão. Vamos ver um retrato desse momento. Apocalipse, livro de Apocalipse, lá no final da Bíblia. Capítulo 7, versículo 9 e 10. João está tendo uma visão. E nessa visão nós temos um vislumbre de como será isso, de estarmos diante de Jesus, ressurretos agora, no dia em que Ele vier, para estarmos com Ele pelos séculos dos séculos, com a criação restaurada, novos céus e nova terra neste lugar, a Jerusalém celestial estabelecida, a árvore da vida estará no nosso meio novamente, nós reinaremos com Cristo para sempre. Esse é motivo de muita esperança e alegria. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e 10, diz assim: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Eu quero estar lá nessa multidão, eu quero estar lá celebrando Jesus, eu quero estar dizendo: a salvação pertence ao Cordeiro, esse é o Rei dos Reis, esse é o Senhor dos Senhores, esse é aquele por quem eu vivi a minha vida, esse é aquele que eu adorei todos os dias nessa terra, esse é o meu Senhor que regressou e eu viverei com Ele, eu reinarei com Ele. É um dia de ressurreição, é um dia de alegria, é um dia de júbilo. O que mais que esse último dia carrega? Outras coisas importantes. Eu quero destacar duas aqui contigo. Primeira delas, dessas últimas duas, é que o último dia será um dia de recompensas. Diz aí comigo: o último dia é um dia de recompensa. Em Mateus capítulo 16, versículo 27, nós aprendemos isso na palavra de Deus, que não somente ressuscitaremos, mas teremos aqui um momento especial com o nosso Jesus. Teremos aqui um momento especial quando o Senhor Jesus vier na glória dos seus anjos, em que nós estaremos diante dele, recebendo recompensas. Recompensa de quê, pessoal? A salvação é pela graça, mas a recompensa é por mérito. Conforme eu vivi a minha vida cristã, eu vou receber recompensas do Senhor Jesus. Pergunta aí para o teu irmão: como é que estão as tuas recompensas? Está guardadinhas as tuas recompensas? Dizia já os irmãos tradicionais, pentecostais: como é que estão as tuas pedrinhas na coroa? Quantas pedrinhas já tem lá na coroa? Então nós vemos aqui em Mateus capítulo 16, versículo 27, essa afirmação da Bíblia: pois o Filho do Homem virá na sua glória, na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então, o que diz aí a palavra de Deus, gente? Recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. A salvação é pela graça, mas no último dia, cada um que foi salvo pela graça será recompensado por aquilo que fez com relação à sua vida cristã. Até aqui eu estou falando daqueles que creram em Jesus. Aqueles que creram em Jesus em vida ressuscitarão quando Ele vier. Aqueles que creram em Jesus em vida receberão recompensas espirituais para desfrutar pela eternidade. Então, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, nós temos aqui uma situação muito especial, que até surgiu a dúvida no grupo hoje, lá no Encontro com Deus, e eu quero trazer
sobre aquilo que eu entendo ser o chamado batismo de fogo. João Batista declarou assim, que ele batizava com água para arrependimento, mas após ele viria alguém que ele não era digno nem de desatar as suas sandálias. E este, que é Jesus, nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E esse batismo de fogo tem sido entendido de algumas formas diferentes aí ao longo da caminhada cristã e da teologia, mas eu entendo que mesmo que o Espírito Santo possa ser feito uma analogia ao fogo, eu entendo que esse sim é um segundo batismo, diferente do Espírito Santo, é um batismo de fogo, nós vamos passar pelo fogo. Diz ali em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. O apóstolo Paulo está falando que ele começou a implantação da igreja, mas agora outro líder está construindo aquilo que é o reino de Deus na cidade de Corinto. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce do que já está posto, que é Jesus Cristo. Ou seja, só estamos falando de coisas que nós construímos em cima da fé em Jesus. Ainda estamos falando disso, de pessoas que decidiram servir Jesus com a sua vida, que decidiram dizer sim ao Senhor Jesus, que ressuscitarão no último dia. E agora vai ser analisado o que foi construído pela minha vida, nos meus dias nessa terra, sobre o fundamento chamado Jesus. E isso tem várias áreas diferentes, pessoal. Questões relacionais, questões familiares, projetos do reino de Deus, pessoas que foram evangelizadas, questões de discipulado, questões ministeriais, como você reagiu àquilo que Deus te chamou, aquilo que Ele colocou diante das tuas mãos. E aí diz ali no versículo 12, se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz. O dia com D maiúsculo, viram aí? O dia com D maiúsculo se refere a quê, gente? Ao último dia. Esse dia D, esse dia com D maiúsculo que a Bíblia se refere algumas vezes, é o mesmo último dia. E diz ali ainda no versículo 13, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Versículo 14, se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Conseguiu entender essa analogia? É um texto meio difícil, deixa eu te explicar rapidinho. Aquilo que nós construímos na nossa vida cristã, será comparado no último dia como, de um lado, ouro, prata, pedras preciosas. O que isso significa, gente? Que é algo que se passa pelo fogo, se purifica e resiste. Do outro lado está um outro tipo de obra, madeira, feno ou palha. O que isso significa, gente? Se passa pelo fogo, já era, se queima. Está dizendo que este dia revelará a qualidade da obra de cada um. Estavam ministrando agora mesmo, sobre pessoas que fazem as coisas para Deus por obrigação, que não é de coração, que estão com orgulho, madeira, feno ou palha. É coisa que não gerará recompensa. O dia mostrará, por quê? Porque as nossas obras passarão pelo fogo. É por isso que eu chamo isso de batismo de fogo, que João Batista anunciou que Jesus traria. E versículo 14, se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Que dia é esse? O último dia. Então o último dia é um dia de recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Se fosse um dos ditados da minha mãe, ela diria que passou com as calças na mão. Vocês já ouviram esse ditado? Ela dizia assim, estuda para passar bem em matemática, senão tu vai ter que passar com as calças na mão e eu não vou lá falar com o professor no teu lugar. É um ditado esquisito. Mas quando nós vemos que será salvo como alguém que escapa através do fogo, vemos que o que está em jogo aqui não é se a pessoa é salva ou não. A pessoa escapou através do fogo. O que está em jogo aqui é se as obras que fizemos passarão para a eternidade ou não. Compreendido, pessoal?
Então, o último dia é um dia de ressurreição para quem creu em Jesus, para entrar numa nova fase da história, para entrar nos novos céus e nova terra, para desfrutar da eternidade com Jesus, para contemplar a nova Jerusalém, para estar vivendo algo completamente novo, inclusive com um corpinho novo, sem rugas, sem problemas, né? Quem sabe até bem diferente. Você sabia que, leia o texto bíblico lá nos evangelhos, Jesus não foi reconhecido quando ele ressuscitou. Por quê? Porque ele estava com um corpo diferente, com uma aparência diferente. Nós também teremos essa aparência diferente. E agora eu estou dizendo para você que cada um de nós ativará ou não recompensas. Por isso é muito importante o que você faz nessa terra para Jesus. É muito importante quando você decide se converter ao Senhor. Tem gente que espera, tem um gostinho bom pelo pecado para esperar até o último dia. Já sabe, não vai ter recompensa nenhuma. E quem sabe não dá tempo, o último dia te pega de surpresa antes de você perceber. O dia da morte. Quando nós aprendemos isso, nós aprendemos a parte ruim. Nós aprendemos a parte triste. Diga assim comigo, o último dia será um dia de desespero. Ao mesmo tempo, no mesmo dia que haverá ressurreição, alegria, glória, louvor, adoração, no mesmo dia que haverá recompensas espirituais, será um dia de desespero, será um dia de choro, será um dia de agonia ao ponto de ranger os dentes, tamanho pavor que vai se manifestar nesse dia. Em João capítulo 12, versículo 48, nós vemos que o último dia será um dia desastroso, desesperador, catastrófico, terrível, abominável. Será um dia de lamento, será um dia de agonia. João capítulo 12, versículo 48, diz assim, o próprio Senhor Jesus: há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará, quando, pessoal? No último dia. Há um dia de condenação, esperando por aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus. Há um dia de morte, há um dia de desespero, há um dia de ranger de dentes, de pranto, de que haverá terríveis coisas acontecendo nesse mesmo contexto. E esse dia, infelizmente, será dessa forma, para todos aqueles que não conheceram Jesus, que rejeitaram Jesus, que não quiseram uma vida com Ele. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 ao 10, vamos abrir lá ainda na Bíblia, no Novo Testamento. Eu quero embasar biblicamente essa ministração, porque eu não quero que você saia daqui com a minha opinião, eu quero que você saia daqui ciente da palavra de Deus. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 8, 9 e 10, fala sobre esta face do último dia, essa face terrível, essa face condenatória, essa face desesperadora, essa face angustiante do último dia. Diz assim a palavra de Deus: Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Dois grupos de pessoas serão punidos nesse último dia: aqueles que não conhecem e aqueles que não obedecem. Quem será punido, pessoal? Os que não conhecem e os que não obedecem. Então nós temos duas coisas aqui para refletir. Quem Deus tem colocado ao meu redor, que eu tenho a urgência de fazer com que essa pessoa conheça o evangelho. E como tem sido a minha vida com Deus, na minha obediência ao evangelho. Ele punirá aqueles que não conhecem e aqueles que não obedecem. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Quando isso acontecerá, gente? Versículo 10. Isso acontecerá no dia em que ele vier, para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Tristemente, haverá uma parcela de pessoas que estarão enfrentando o juízo de Deus, por não terem recebido Jesus como Senhor das suas vidas, ou tristemente, por não terem conhecido a Deus através de Jesus,
ou através de outras formas que Jesus se manifestou a seu tempo. Quando nós aprendemos isso, existem muitas especulações que nós podemos fazer sobre quem é salvo, quem não é salvo. Será que eu? Será que o fulano? Será que alguém que morreu? Será que alguém que morou não sei aonde? Será que alguém que estava onde o evangelho não tinha chegado? Isso eu não sei. Eu sei que a palavra de Deus declara que nós devemos pregar o evangelho a todas as pessoas, e todo aquele que crer e for batizado será salvo. Isso eu sei que é verdade. E às vezes nós acabamos perdendo esse senso de urgência. Eu oro lá meia hora para Deus colocar 10 mil na minha conta para eu fechar aquele negócio, aquela venda que está travada. E eu não oro um minuto por aquele que está se perdendo, se enfrentar a morte amanhã. Nós precisamos aprender a urgência do último dia em tudo que nós vivemos como igreja em céu. Nós precisamos aprender a urgência de evangelizarmos pessoas, a urgência de proclamarmos a palavra de Deus, a urgência de pregarmos um evangelho claro, compreensível, carregado do poder, do amor e da graça do Senhor Jesus sobre todas as pessoas. Hoje nós tivemos aqui um grupo muito especial de pessoas que participaram do nosso encontro com Deus. Uma grande parte desse grupo está aqui hoje. E eu falei para eles hoje de manhã, cuidado, porque eu já vi muitas pessoas participando do encontro com Deus e depois de um mês virando as costas para Jesus. E eu repito hoje, cuidado. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Falei para o teu irmão que está do teu lado, cuidado. Diz assim, não se perca da graça de Deus. Que não haja ofensa, que não haja sistema religioso, que não haja situação que você enfrente, se frustre, se decepcione, que te faça tirar os olhos do último dia. Que você tenha o coração voltado para o Senhor, para ter certeza, eu sou um desses que ressuscitarei para viver com Cristo. Eu sou um desses que viverei recompensas espirituais. E eu fiz a minha parte. Eu anunciei sobre esse projeto para aqueles que Deus colocou ao meu redor. Eu preguei o evangelho. O meu coração está em paz. E eu verei esse último dia, porque eu creio que toda a palavra de Deus é verdadeira. Quando nós aprendemos isso, nós precisamos chegar hoje numa conclusão em que eu te pergunto: como será o último dia para você? Se o teu último dia for hoje, se Jesus voltar amanhã, como será para você? Como você tem conduzido a oportunidade que tem tido de buscar a Deus? Como tem conduzido a oportunidade que tem tido de viver uma vida de santidade? Como você tem reagido às tentações? Como você tem encarado as coisas que você sabe que te afastam de Deus? Como você tem cultivado um relacionamento com o Senhor? Como será esse dia para você? Qual é a convicção que você pode ter sobre isso? A palavra de Deus declara que se vivemos desejando ser como Jesus, nós teremos confiança no último dia. 1 João capítulo 4. Nós teremos confiança no último dia. Eu espero que o último dia seja um dia confiante. Eu espero que o último dia seja um dia de glória para todas as pessoas. O desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Agora, uma segunda pergunta que é muito importante, para nós estarmos reavivando a chama daquilo que Deus tem nos chamado enquanto célula, enquanto igreja, enquanto vivemos nessa terra de forma saudável, abençoada, com tudo aquilo que Deus tem nos dado, é nós olharmos para o lado e pensarmos, como será o último dia das pessoas que estão ao meu redor? Como será o último dia das pessoas que estão lá dentro da minha casa? Como será o último dia daqueles que eu convivo todos os dias lá no meu trabalho? Como será o último dia daquele meu cliente que abriu o coração para mim e eu fiquei com vergonha de falar de Jesus? Como que é o último dia dessas pessoas? E eu termino com Isaías capítulo 55, versículo 6, que diz a palavra de Deus assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Enquanto é possível achar o Senhor, gente? Enquanto estivermos vivos ou enquanto o Senhor Jesus não voltar. Depois que nós enfrentarmos a morte, não tem mais chance de nós estarmos vivendo aquilo que éramos para viver. O Senhor Jesus conta uma parábola de um homem rico que conhecia a palavra de Deus e morreu e viveu uma situação de condenação. E aí ele, agonizando, pede para que Abraão, naquela visão, para que Jesus conta, para que os judeus possam entender, pede para que Abraão permita que ele volte, ressuscite
ou alguém ressuscite e conte para a família dele como que é aquela realidade depois da morte. E Jesus diz assim, Jesus responde nessa parábola: se eles não acreditaram na palavra de Deus, também não acreditarão, nem se alguém ressuscitar para falar a verdade. Então o Senhor Jesus nos alerta todos os dias a pensarmos no último dia, a revisarmos as prioridades da nossa vida, a sermos pessoas que amam aqueles que estão se perdendo, a ponto de lutar, de interceder, de insistir na sua salvação. Agora, daqui a pouco alguém vai dizer: ok, eu entendi, eu não quero isso para a minha vida. Beleza, vamos continuar amigos, vamos continuar caminhando, vamos continuar orando por ti. O problema é nós sermos condizentes com essa verdade e coniventes com a omissão dela. Eu sei que não é fácil evangelizar, algumas pessoas têm uma facilidade natural, mas a maioria das pessoas da nossa cultura não tem essa facilidade natural. Há uma barreira relacional aqui no Rio Grande do Sul. Nós não temos tendência de ficar puxando assunto com um monte de gente e falando de coisa séria ainda mais. Mas o Senhor Jesus, Ele nos empurra, entendendo que isso é verdade. Sabe aqueles filmes que nem Independence Day? Você já viu aquele filme, Independence Day? O Dia Depois de Amanhã, você já viu esse filme? Isso mostra a minha certidão de nascimento do milênio passado, né? Que o pessoal nem conhece mais esse filme. Mas deve ter algum filme aí que não seja de Avatar, que não seja de alguma coisa estranha, que fale sobre o mundo terminar. E eu lembro naqueles filmes como que eles narram o desespero das pessoas, querendo correr para salvar os seus familiares, querendo voltar onde está sendo destruído para poder pegar aquela pessoa que ficou presa lá. Esse é o desespero que nós temos que ter no nosso espírito com relação ao último dia. O Senhor Jesus está te chamando: seja sal nessa terra, seja luz desse mundo. Brilha a tua luz diante dos homens, e o reino do Senhor crescerá, e as trevas serão destruídas, e a glória do Senhor se manifestará, e haverá uma multidão de salvos incontável, de todos os povos, tribos, línguas e nações diante do Cordeiro. E nós faremos parte. Nós faremos parte desse dia. Nós precisamos viver para obedecer o Evangelho, mas ter paixão e misericórdia por aqueles que estão se perdendo. Hoje é dia de salvação aqui nesse lugar. Hoje é dia de restauração de vidas. O Senhor está te chamando para viver algo novo e enfrentar o último dia de cabeça erguida e confiante.